Olá, meus irmãos, e a todos que assistem a este áudio, ou seja, a todos que ouviram esse áudio. Estou trazendo para a nossa meditação mais uma palavra do Senhor que nos chama a atenção para o momento que estamos vivendo nesses últimos dias, em que antecede a vinda do Senhor Jesus. Como a sua igreja está se comportando, o que a sua igreja está fazendo, o que ela está mirando, o que ela está fazendo como obstinação e como papel de influenciadora nesta terra, como sal e luz deste mundo. Então vamos ver, através da palavra do Senhor, o que precisamos definir como cristãos na nossa vida, aqui nesta terra, durante a nossa caminhada como peregrinos que somos, porque a palavra de Deus diz que nós não somos deste mundo, nascemos neste mundo, vivemos neles, mas não pertencemos a ele, porque um dia partiremos. Então a nossa escolha ela tem que ser agora, louvado seja Deus. A nossa escolha tem que ser uma escolha inteligente, norteada pela fé, pela sabedoria e pelo entendimento que o Senhor nos dá. Então vamos aqui, através da palavra de Deus, essa reflexão para que a gente medite e leve a sério a vida cristã que o Senhor nos propôs. A palavra do Senhor está no livro de Joel, capítulo 12, versículos 12 e 13. E o 15, 16 e 17, ao qual o Senhor me direcionou, esses três últimos, aos pastores. Então vou ler na íntegra todos eles, os 5 versículos, 12, 13, 15, 16 e 17. Pois assim está escrito: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Louvado seja Deus. O 15 diz: tocai trombeta em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhos e os que mamam, saiam o noivo da sua câmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Louvado seja Deus. Aqui está a palavra de Deus para a nossa meditação. E como disse, os 3 últimos versículos eu li aqui, mas no final, quando chegar a parte que eu vou me dirigir aos pastores, eu os lerei novamente para que o povo entenda a mensagem do Senhor. Louvado seja Deus. Então, meus amados, baseado na palavra do Senhor e nos princípios divinos, é que nós vamos começar a nossa meditação na palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Então, como vimos, de acordo com a palavra, né? Se você ama as almas e, no entanto, não vê os resultados, né? Os resultados que a palavra de Deus nos garante, que é a conversão, os milagres que seguirão os que creem, né? Então, se você não vê resultado, então
é hora de parar e pensar, né, por que que a sua vida cristã não está sendo frutífera, por que que a sua vida cristã não está tendo um segmento que agrade a Deus, pois se nada está acontecendo de acordo com a palavra, tem alguma coisa errada. Então é hora de se examinar, né? A gente sabe que muitos cristãos foram batizados, né, com pretensos batismos, porque cada religião tem o seu batismo. Eles não observam que a Bíblia tem um só batismo, né? Pois não, por isso não se vê nenhum resultado, porque há esta discordância bíblica entre batismo, essa compreensão bíblica. Então, é verdade que nem todas as igrejas repletas de gente estão cheias de unção, cheias do poder de Deus, cheias do conhecimento de Deus, cheias da obediência de Deus, né? Então, há uma luta constante de religiões contra religiões, né, sem princípios, citando a palavra de Deus até, mas não levando a sério a palavra de Deus. E, aliás, eu não conheço nenhuma, mas também não se pode dizer pregamos evangelho radical. Por isso nossas regras são pequenas, ou seja, uns dizem que pregam o evangelho radical, por isso as pessoas acham a palavra pesada e se afastam. Outros usam uma estratégia diferente, não usam verdadeiramente o evangelho, apenas citam o evangelho, mas não pregam baseado na revelação divina, então também não consegue atrair ninguém, e se atrai, são pessoas que apenas se tornaram religiosas. Ora, meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus é o desejável das nações. Então, se Jesus não está no centro dessas igrejas, dessas religiões, então é vão a nossa fé, a nossa persistência de estar até mesmo entre quatro paredes, dizendo que estamos cultuando o Senhor. Por quê? Porque onde Jesus está o verdadeiro ensino, está a mensagem da cruz, e a mensagem da cruz, ela nos ensina, primeiramente, a amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, né? Então o verdadeiro amor, ele vai estar explícito no coração e na vida das pessoas, onde a verdadeira palavra é objetivada e pregada. Porque o amor é amigo da santidade. Botem isso nos seus corações. O amor é amigo da santidade e a santidade é companheira do poder de Deus. Então, se você está em algum canto, em alguma congregação, alguma igreja, que o amor não é o cartão postal do cristão, dessa comunidade, desse povo que se diz cristão, você está correndo um grande risco, né? Como disse aqui, o amor é amigo da santidade. Porque é amando a Deus primeiramente que você busca agradar o Senhor, vivendo no centro da sua vontade. E isso traz o que para você? Traz santo temor que faz você andar em santidade, né? E a santidade é a companheira do poder de Deus, porque sem santidade, meu amigo, qual é o respaldo que você vai ter diante do reino das trevas? Nenhum. O que eu observo, nossos evangelismos são mecânicos nos dias de hoje. Por que são mecânicos? Porque são mensagens de autoajudas, não choramos mais pelas almas, louvado seja Deus. Falo de chorar, de lamentar e prantear, porque isso é amor, é prova de amor. Se você dobra o seu joelho, se você... Estou falando de vida de oração também aqui. Se você leva a vida de oração e ao dobrar o seu joelho você chora pelas almas perdidas, né, então você está direcionado pelo amor de Deus e direcionado pela santidade. O amor traz dores de parto, né? E as dores de parto geram novos convertidos, filhos de Deus. Então, se você, meu amado, tem este amor com você, você está de parabéns. Você, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo esse áudio, você ama
verdadeiramente como ensina a palavra, então você é um e uma bem-aventurada na presença do Senhor. Por quê? Porque nós temos que ser santos na presença do Senhor e, enfim, guardarmos-nos incontaminados deste mundo, ou seja, não se deixar influenciar por esse mundo, nem tampouco se contaminar com ele, porque o mundo jaz no maligno, como diz a palavra do Senhor. Você já ouviu falar de Samuel Morris? Esse Samuel Morris era um jovem negro africano. Então a história conta que ele foi chamado de o anjo do ébano. Ele não pregava, segundo o que me contaram a respeito dele. Não dirigia uma só palavra aos auditórios onde ele era chamado a pregar. No entanto, ganhava almas em massa. Era um esmero e um exímio ganhador de almas. Ele só amava. Veja que amor maravilhoso, porque o amor genuíno e verdadeiro de Deus, ele contamina. Então ele só amava. E seu gesto simples de amor comovia os ministros, aleluia, até os ministros se sentiam emocionados, né? Louvado seja Deus. Então o amor, a santidade, a justiça, a prática e a boa vontade da equidade sempre alcançam o diabo e o vencem. E sempre venceremos. Então ganhar almas, influenciar vidas, ora irmãos, sempre foram resultado de amor. Não tem como fugir dessa verdade. Os debates não comovem ninguém, não suprem as nossas necessidades, nem minha, nem sua, nem de ninguém, nem influenciam ninguém. Debates acalorados, as pessoas querem convencer os outros pela linguagem simples, pela força. Não, quem convence é o Espírito Santo de Deus. É a unção do Senhor que está sobre aquele que se dirige àquela alma que está precisando ouvir a palavra. Por quê? Porque a obra é de Deus, não é nossa. Nós apenas somos instrumento de Deus para ser usado na sua obra. O trabalho também é de Deus, nós somos trabalhadores da seara do Senhor. E a nós só compete cuidarmos da nossa própria vida, da nossa própria vinha, da nossa família, amigos e, enfim, quem nos rodeia, né? E sermos um bom exemplo do genuíno cristão. E às vezes eu fico pensando, do que me serve conhecer isto e aquilo, como muitos se prevalece, bate no peito que tem curso de teologia, de cristologia e não sei mais o que, anel de doutorado, né? Se o ensino primário ensina a amar, e nós não amamos, então de que adianta ter anel de doutorado no dedo, conhecer isso, conhecer aquilo, né? Então não adianta nada, é em vão. Não estou dizendo com isso que sou contra. Mais uma vez eu volto a dizer, não sou contra quem quer estudar teologia, cristologia, não. Ao contrário, se for para amar, se for para imprimir na obra de Deus o amor de Deus, através do conhecimento, amém. Que assim seja. Né? Então, o homem agitado não vê resultados, mas o que descansa no amor próspero do Senhor, esse se faz sábio, né? O amor também vivifica tudo, e a soberba mortifica tudo, ou seja, mais uma vez eu falo aqui do amor, a diferença entre amor e soberba. Se você prega com amor através da revelação divina, você vai ver grandes resultados. Agora, se você prega com a soberba, com seu intelecto e com a sua sabedoria, confiando no seu eu, nada vai dar certo. Você não vai convencer ninguém, não vai influenciar ninguém. Porque o amor traz harmonia, mas quem não ama só traz confusão. O amor sugere palavras de conforto e de sabedoria, sim. O amor é forte para vencer o pecado, isto é, o amor confia no Deus que vence o pecado. Sim, irmãos, seja essa a nossa natureza, o nosso cristianismo,
pois o amor modela as coisas e põe ordem na casa. Deus, acima de tudo, de todos, ele é amor. Roguemos a Deus que nos faça amar-nos mutuamente e ardentemente uns aos outros. E penso eu que as pessoas reconhecerão que o nosso Senhor está de fato no nosso meio e do nosso lado. Porque isso aí é um grande testemunho cristão. Se a gente se amar, todos verão que o amor de Deus, ele faz parte das nossas vidas, né? Então, vocês se amarem, verão que o amor julgará os mexericos, as contendas, discórdias, vidas mecânicas, demasiados debates, sectarismo e outras coisas. Tudo para bem longe. O amor vai expulsar tudo isso. Porque você não vai se preocupar em outra coisa a não ser pregar a palavra com veemência e com amor. E pela revelação divina. Louvado seja Deus, desculpem. Não estou dizendo que devemos tolerar o pecado, mas apenas deixar Deus quebrar nossos preconceitos fanáticos, filosóficos, né, e paradigmas que nos prendem a este mundo através das ideologias mundanas, do sectarismo mundano. Não estou falando também de ecumenismo, mas sim de um mundo cheio de armadilhas, de arapucas, de perseguições, de contradições, que sempre vão nos perseguir, né? No caminho que nós, sobremodo, achamos excelente e continuamos nele, né? O mundo hoje vive o quê? No liberalismo, né? Tudo pode, mas a palavra de Deus diz que tudo pode, mas para o cristão, nós podemos tudo, mas nem tudo é lícito. Nem tudo nós podemos aderir de maneira nenhuma, mas apenas tentando mostrar que o amor é maior do que tudo em nossas vidas e que o Senhor está conosco. Pois o amor é o próprio Deus, é Jesus, o seu Filho, que é tudo que nós temos, que é a nossa prática de religião verdadeira. Esse, meus irmãos, é o nosso foco e a nossa visão que temos de ter a respeito da verdadeira religião, sobremodo amando a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, diante de tudo isso, nós estamos tomando a Cristo, como nós vemos hoje no dia a dia, na vida deste presente século, nós estamos tomando a Cristo como coisas simples, né, e certas ao mesmo tempo. Supomos que, uma vez sustentamos as crenças neotestamentárias, né, nós sabemos que a Bíblia ela tem várias alianças neotestamentárias, todas falharam, né? Então as crenças neotestamentárias, elas existem pelo conhecimento da palavra, e sabemos que, como eu disse, todas as alianças neotestamentárias feitas através de séculos e milênios, que o Senhor fez com o povo, com o mundo, e até mesmo com o povo de Israel, falhou, né? Somos cristãos neotestamentários dessa forma, porque conhecemos, né, as alianças que eu disse, já falei, né? Mas este raciocínio, muitas vezes ele não é válido, porque de adianta conhecer tudo isso, né? As alianças, todas elas foram quebradas. Então, de um lado ela não é válido, porque o que é válido para nós é viver na íntegra a palavra de Deus. E para isso nós sabemos que o diabo é o melhor teólogo, porque ele viu a criação de tudo, ele viu o desenvolver de tudo e conhece a teologia. Ele conhece melhor que qualquer um de nós, e contudo continua sendo o diabo. Então, mais uma prova de que só conhecimento não basta.
Estamos supondo que é possível ter a salvação sem passar pelo arrependimento. Então, se vemos dessa forma, estamos agindo erroneamente. Perdão sem arrependimento é uma ilusão que nos afasta de Deus. Então não existe perdão sem arrependimento, né? Simplesmente isso. Porque o propósito da obra redentora de Cristo é possibilitar aos maus tornarem-se bons, né? Louvado seja Deus. Profunda, radical e definitivamente. Deus transfere os homens do reino das trevas para o seu reino de amor. Ou seja, Deus transfere os homens das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja Deus. Pois é isso, meus amados, que nós temos que ter em mente em nosso coração, que só conhecimento, mais uma vez digo, não basta. Toda uma nova geração de cristãos formou-se crendo que é possível aceitar Cristo sem abandonar o mundo. Isso é um fato, meus irmãos, é o que a gente vê hoje. As pessoas andam tão comumente de mãos dadas com o mundo que não enxergam mais isso. O diabo simplificou o pecado, anulou o pecado, distorceu valores, trocou valores, né? E foi fazendo as suas estratégias darem certo, né? Então, as pessoas estão aceitando a Cristo sem abandonar o mundo. O mundo continua nelas. Mas o que o Espírito diz? O Espírito Santo, ele nos diz o contrário. Diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, conforme Tiago 4, capítulo 4, versículo 4. Né? E se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso está escrito em 1 João, capítulo 2, versículo 15. Isto não requer comentário, requer somente obediência, somente. Então, meu irmão, o cerne da questão é primeiramente amar a Deus e ao seu próximo e obedecer ao Senhor, ser fiel ao Senhor. Louvado seja Deus. Também estamos presumindo erroneamente que podemos experimentar a justificação sem transformação. Pode? Não. A justificação e a regeneração nunca podem ser experimentados isolados uma da outra. Quando Deus declara justo um homem, na mesma hora começa a torná-lo justo. O mundo estranha isso, o mundo ele nos aponta, o mundo ele, por conta disso, o mundo não acredita, porque eles não conhecem a Deus, nem a sua palavra, nem o seu poder. Que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de vidas e salvação dos homens. O nosso erro hoje é que não esperamos que um homem convertido seja um homem transformado. E como resultado destes erros, as nossas igrejas estão cheias de cristãos de nível inferior. O que é nível inferior para vocês? São pessoas que nunca se converteram, apesar de estarem na igreja anos após anos, ouvindo a palavra, dizendo que ouvem, mas não lhes deixa a palavra os converter, lhes lavar e lhes convencer do pecado, do juízo e da culpa, né? Então são cristãos de nível inferior, estão lá embaixo, sem um credenciamento de Deus, esse credenciamento que os levará à vida eterna. Então, se Jesus voltasse agora e pegasse esses crentes neste nível, não subirão, ficarão. Isso sem esgotar a lista de coisas erroneamente aceitas como líquidas e certas, desejos, né? Que hoje nós vemos muitas pessoas aceitando dentro da igreja. Milhões aceitam como certo que é possível viver para Cristo sem antes morrer com Cristo. Também, outro erro. Esse erro é grave e não nos atrevemos a deixá-lo passar sem objeção. Ou seja, o cristão vitorioso conhece tudo sobre Deus
e respeita a Deus e vive na íntegra a sua palavra, né? Como eu disse, amando a Deus primeiramente, ao próximo como a si mesmo, e praticando o amor, que é o cartão postal do cristão. Por que eu falo tudo isso? Porque a palavra de Deus nos confronta que nós nascemos neste mundo, vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo. O verdadeiro cristão não é para ele achar que é deste mundo, não. Porque o sacrifício da cruz foi para nos separar deste mundo, para nascermos de novo, o novo nascimento. Nós nascemos carnalmente no mundo, mas espiritualmente nós morremos para este mundo e nascemos com Cristo, através do batismo. Faz mais de 300 anos, na Inglaterra, um pregador chamado John Bunyan escreveu um livro chamado O Progresso do Peregrino. Muitos conhecem esse livro, né? O Peregrino. Foi feito até filmagem. Além do livro, foram feitos filmes baseados no Peregrino. O Progresso do Peregrino, né? Esta alegoria chegou a ser muito famosa, como eu já disse. Pois nela, Bunyan pinta a vida cristã como uma peregrinação a uma cidade celestial. E realmente, eu cheguei a ler esse livro, não li todo, mas comecei a ler. E realmente o propósito do livro, do Peregrino, é mostrar a nossa busca e a nossa caminhada para a cidade celestial, a qual nos está prometida, guardada nos céus, né? Como assim nos mostra também a palavra de Deus. Mas este não foi o primeiro livro que se refere ao povo de Deus como um povo peregrino. Quase 1600 anos antes, o apóstolo Pedro se dirigiu aos cristãos do primeiro século como a estrangeiros e peregrinos, né? No versículo de 1 Pedro, versículo 2, 11. Então vou procurar aqui 1 Pedro. Procurar aqui onde é que está. Louvado seja Deus. Vamos já achar, só um momentinho. 1 Pedro. Deixa eu ver aqui onde é que está. 1 Pedro 2,11. Vamos ver o que diz a palavra de Deus aqui. 2,11 diz: Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras em que vos observem. Louvado seja Deus. Então aí está, meu irmão. 1 Pedro, né? Acabei de ler. Capítulo 2, versículo, louvado seja Deus, 11. Para a nossa meditação, para vocês verem que a palavra de Deus, ela sempre nos direciona para o certo, para a direção certa, né? Louvado seja Deus. Então, o escritor do livro aos Hebreus também, que nós sabemos que é o apóstolo Paulo, falou dos patriarcas do Antigo Testamento como se eles assumiram também que são estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Hebreus 11, do 3 ao 16. Então vamos lá, vou ler também para nossa meditação. A carta aos Hebreus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Hebreus 11, do 13 ao 16. Então vamos ver aqui o que nos diz a palavra. Diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Louvado seja Deus. Porque os que isto dizem
claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Oh, glória a Deus! Está vendo, meus irmãos, como a palavra de Deus é bendita e gloriosa e nos mostra sempre a direção? Louvado seja Deus! Então, meus amados, hoje em dia muitos dos que querem identificar-se com o povo de Deus sentem-se muito satisfeitos com este mundo mal, né? As pessoas estão acomodadas na zona do conforto, porque as estratégias do diabo é justamente para isso, para acomodar os cristãos no seu lugarzinho, dizendo: fica aí, não precisa se esforçar, não precisa estar se maltratando, não precisa estar... Então o diabo coloca muita coisa no intelecto das pessoas, né? E as pessoas vivem como se planejassem viver aqui para sempre, como se tivessem esquecido do seu lar celestial, como acabei de falar na palavra de Deus, que nos mostra que todos os cristãos genuínos do primeiro século, eles sabiam que eram peregrinos nesse mundo e que não eram daqui, e que estavam esperando irem para a cidade celestial, onde está também lá em Apocalipse, né? Louvado seja Deus! Então, meus amados, eu falo aos tais que se esquecem do seu lar celestial e que planejam viver aqui para sempre, né? Muitos cristãos pensam assim, acham que nasceram na terra e são da terra e vão viver aqui para sempre, né? E não sabem que o mundo é uma lixeira. Nós vivemos numa verdadeira lixeira espiritual. O mundo é uma lixeira, sim. Então por que eu digo que o mundo é lixeira? Porque ao sabermos que somos peregrinos aqui, não queremos, e conhecendo a palavra de Deus, não queremos nos contaminar com as coisas deste mundo. Então, somos peregrinos sim, não vivemos para sempre aqui no meio do lixo, desse lixo. O que é os lixos que diz aqui deste mundo? As más influências. O que é isso? As más influências através das amizades, dos falsos amigos, as falsas religiões que distorcem o evangelho e levam as pessoas para o opróbrio, para o medo, para o pânico, para o desespero, para, né, a falta de fé. O cinema, com as suas estratégias do diabo, com filmes pornô, com filmes também de entretenimentos baratos que não nos enriquecem nada. Os botequins da vida, que são chamativos para as pessoas se distraírem através de bebedeiras, de prostituições, porque hoje o que é diversão hoje para o mundo? Bebedeira e prostituição. Se não tivesse esses dois itens, o homem não está se divertindo. Por que eles fazem isso? Porque eles não têm uma mente saudável. Eles não têm uma vida saudável. Eles não conhecem a Deus. E nem tampouco sentem o desejo de conhecer a Deus, né? Então, os maus governos também aqui, como a gente vê. O que os governos estão fazendo de bom para nós? Ao contrário, são perseguidores dos cristãos. Nos maltratam, nos humilham, nos colocam na sarjeta. É assim que os governos e a política neste país e no mundo inteiro faz, né? As brigas que nós vemos hoje, as confusões, né? Hoje os camaradas travestidos de torcedores ficam brigando no meio da rua, brigando nos estádios, enfim. Marcam briga até pela internet. Vivem tudo endemonizados, porque não conhecem a Deus, né? A pobreza, louvado seja Deus, a pobreza que assola o mundo, não só aqui, mas assola o mundo, né? Por conta do descaso, das leis injustas, porque a palavra de Deus diz que quando Deus governa, Deus é soberano da nação, o povo se alegra e jubila. Mas quando as trevas governam, o povo chora, geme e chora. Não é assim? Então a pobreza é fruto do descaso, das leis injustas, da falta de amor, da falta do conhecimento de Deus e da servidão a Deus. Então todos estão por sumir e desaparecer. Bons e maus, todo um dia sairão deste mundo, partirão daqui. Aí eu lhe pergunto, quem irá ao glorioso reino de Deus?
Quem entrará na Nova Jerusalém? Como eu disse, nós somos peregrinos, não somos deste mundo, apenas estamos aqui, né, temporariamente para fazer a obra de Deus, porque essa é a missão do verdadeiro cristão, que se diz Igreja do Senhor Jesus aqui, né? Quem morará para sempre na terra dos anjos? Você sabe responder? Medite nessas 3 perguntas. Quem irá ao glorioso reino de Deus? Quem entrará na Nova Jerusalém? Quem morará para sempre na terra dos anjos? Você está preparado para tudo isso? Você tem se esforçado? Tem se entregado totalmente à obra missionária, fazendo o ídolo do Senhor, amando como o Senhor mandou amar? Porque tudo isso é fruto do amor. Jesus disse, e todo aquele que estiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais, e herdará a vida eterna, conforme Mateus 19, 29. Jesus não está falando aqui quando ele diz, quem deixar casa, irmãos, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos. Ele está falando, não é que você vai abandonar isso, o seu filho, a sua mulher, o seu pai, não. Ele está falando que quando eles os abandonar, quando ele lhe deixar, aí sim, aí você corre para os pés do Senhor e abraça ao Senhor. É nesses termos que Jesus, a palavra de Deus, quer nos falar. Não é você abandonar o seu pai, a sua mãe, seu irmão, seu filho, sei quem for, não. É quando ele lhes abandonar, porque ele diz que quando eles lhe abandonam, Deus lhe acolhe. Deus nos acolhe. Então, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Mateus 8,32, ou aliás, Mateus 8,34. Então, meus amados, a palavra de Deus ela é aberta, explícita, clara e sincera. Louvado seja Deus. Então, eu pergunto para você, que conhece a palavra de Deus, você tem coragem de deixar este mundo, literalmente deixar este mundo, morrer para ele, viver para Cristo? Porque você sabe que a sua recompensa vem do alto. E aqui mesmo você já começa a desfrutar do amor de Deus, porque ele vai lhe suprir todas as suas necessidades, vai lhe guardar de todo mal. Então deixemos tudo isso, pois, para caminhar com gozo pelo caminho peregrino em direção da nossa herança celestial, a nossa pátria amada, que somos cidadãos da terra e cidadãos dos céus. Louvado seja Deus. E ali, os peregrinos fiéis, louvado seja Deus, naquele dia receberão a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam, conforme Tiago 1:12. Louvado seja Deus. Então, meu irmão, eu vou lhe perguntar uma perguntinha simples e objetiva. O que é uma peregrinação? Você sabe o que é o significado da palavra peregrinação? Segundo o dicionário, uma peregrinação é uma viagem por terras estranhas. Louvado seja Deus. Então, busque entender isso. Ou seja, por terras desconhecidas, por pátrias desconhecidas. Por exemplo, você sai daqui do Brasil para outra pátria, lá você é desconhecido. Você não conhece ninguém. Então, você está fazendo uma peregrinação, né? Louvado seja Deus. E um léxico bíblico desta definição da palavra peregrino, quer dizer, um estrangeiro residente que mora de temporada num país, ou seja, você está ali só de passagem. Isto ajuda-nos a entender, louvado seja Deus, o que é uma peregrinação. O povo de Deus peregrina por terras estranhas, viaja para o céu ao mesmo tempo, conforme Hebreus 11, 13 e 16. Durante a viagem, mora temporariamente neste mundo, porque estamos indo para os céus. Louvado seja Deus, aleluia. Oh, glória. Louvado seja o Senhor. Agora, eu vou ler a parte que cabe aos pastores. Louvado seja Deus. Atenção, pastores, você que está ouvindo esse áudio. Louvado seja Deus. Então vou ler a parte que cabe aos pastores. Vou voltar ao trecho aqui de Joel, no capítulo 2, versículo 15, 16 e 17.
que eu falei lá no início, justamente para os pastores. Então vou reler para relembrar, refrescar sua memória. Você que é pastor. Se você não faz isso, acorda. Se você não é um pastor genuíno diante de Deus, agora você vai saber o que é. Aliás, eu tenho 2 mensagens que Deus me deu já no YouTube, lá no meu canal, falando sobre o que é o ministério de pastor e o que é ser pastor. Se você não viu, é bom também olhar essas 2 mensagens, ouvir essas 2 mensagens que eu deixei lá. Pois bem, vamos voltar aqui à palavra do Senhor. Aqui eu vou me direcionar somente a pastores. Claro que é todo o povo de Deus, mas em especial os pastores. Diz assim: tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamando o dia de proibição. O que é isso para você, pastor? Tocar trombeta em Sião. É anunciar boas novas de salvação. É pregar a mensagem da cruz, para que os homens se convertam e chorem seus pecados, para que sejam transformados, edificados e salvos deste mundo perverso e maligno. Né? Santificar um jejum, proclamar dia de proibição. Você tem que constantemente proclamar que os seus membros, sua membresia da sua igreja, façam jejuns e orações ao Senhor, porque temos N causas para orar e jejuar e para pôr em prática o nosso verdadeiro cristianismo. Proclamar um dia de proibição. Proibições, ou seja, você tem que doutrinar o seu rebanho, dizendo o que é proibido através da palavra de Deus e o que não é proibido. Mostrando dentro da palavra de Deus nos cultos de doutrina. Você que é cristão, também não é pastor, assista aos cultos de doutrina, porque lá você vai aprender as proibições através da palavra de Deus, o que é proibido, o que não é, segundo nos mostra a palavra. O versículo 16 diz: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os cristãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da, aleluia, sua câmara e a noiva do seu tálamo. Ou seja, pastores, aqui pede para você congregar o povo com seriedade, com sinceridade, com amor, com veemência, com santo temor, santificando o rebanho através da verdadeira palavra da cruz, né? Santificando a congregação através do verdadeiro evangelho, como eu já disse, ajuntando os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, enfim, englobando todos. Isso aqui diz respeito a todos. As crianças, elas têm que começar a ouvir o evangelho muito cedo, para que conheçam a palavra do Senhor e se firmem na palavra do Senhor. Então, sai o noivo da sua câmara e a noiva do seu tálamo. O noivo aqui se refere você, pastor. Você que é o responsável pelo rebanho. Quando diz saia da câmara, ou seja, saia do seu comodismo, saia da sua relutância, saia do seu comodismo, da sua zona de conforto e assuma o controle total da situação, pregando genuinamente a palavra de Deus, congregando toda a sua membresia e encaminhando eles para a santidade. O 17 diz: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, Senhor, e não os entregue a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Louvado seja Deus. Então, pastor, quando diz chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, está se referindo a você. Você tem que ser um chorão, não só pelo seu rebanho, mas por todo o povo de Deus, porque você tem uma grande responsabilidade diante do Senhor, né? Entre os alpendres e o altar, e digam: poupa o teu povo. Ou seja, você tem que levantar um clamor, você tem que orar muito pela tua igreja, pela tua membresia e por todo o povo de Deus.
E o clamor inclui você entregar as pessoas na presença de Deus, pedir que Deus tire todo o opróbrio do meio do povo de Deus, que Deus se compadeça da sua igreja, que Deus santifique o seu povo, né? Para que as nações não façam escárnio do povo de Deus, para que nós sejamos vistos como excelentes, como pessoas genuínos cristãos, imitadores de Cristo, diante do mundo e de Deus. Então aqui é a missão do pastor. Você, pastor, a qual me dirijo agora. Por que eu falei tudo isso? Através da palavra de Deus. Porque o ministro do Evangelho, ele é enviado para desviar os homens das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Quanto àquele tipo de pregação que produz prazer intelectual, né? Aleluia, em que predomina quase exclusivamente o poder do intelecto ou da imaginação, são sermões inúteis, meu caro pastor. Então, a pregação que ela procura ser intelectual, você, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tenho o anel do doutor no dedo. Aí você, nas suas pregações, o que predomina é o poder do seu intelecto, da sua imaginação, da sua sabedoria, do seu entendimento. Você coloca o Espírito Santo de lado, a revelação de lado. Então, são sermões inúteis, volto a dizer. E está aí a prova. Por que a igreja está fraca, cambaleando, contaminada pelo mundo? Uma igreja que não sabe que é peregrina nesta terra, não conhece qual é a missão da igreja, que não prega o genuíno evangelho. Cristãos fracos na fé, sem um verdadeiro conhecimento de Deus, sem a verdadeira fé em Deus. Então é isso que esses sermões estão frutificando. Crentes mundanos, crentes fracos, crentes que não conhecem o poder de Deus, não sabem que o poder de Deus é um reino de autoridade e poder, e por isso não estão inseridos nele pela falta do conhecimento. E o conhecimento vem através de quê? Da pregação exclusiva da palavra do Senhor e da revelação divina, né? Em vez do poder do intelecto ou da imaginação, né? Pois o Espírito Santo é capaz de fazer a palavra alcançar tanto êxito como nos dias após. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, o Espírito Santo ele é capaz de convencer o homem do pecado, do juízo e da culpa, e nos fazer alcançar êxito dia após dia. Ele pode salvar as almas, centenas ou milhares. Aleluia. A razão por que não somos mais próximos e que não contamos é porque não contamos com o Espírito Santo entre nós, em poder, autoridade e energia, como nos tempos primitivos, em que vimos a igreja triunfante, uma igreja poderosa diante de Deus e dos homens. Então, quem lê o livro de Atos dos Apóstolos sabe do que estou falando, né? Uma igreja que ela tinha o seu papel, ela exercia o seu papel, ela tinha autoridade, porque ela tinha a sua identidade em dia. Então ela primava pela prática do verdadeiro amor, a verdadeira obediência. Então isso lhe dava autoridade espiritual. E a gente via que a igreja só crescia em tudo, né? Porque existia o amor, a fé e o entendimento entre ambos, né? A sabedoria de Deus era, digamos, era o bem comum de todos. E a certeza de que eles estavam no caminho certo e na direção certa. Então rogo a Deus que vocês meditem nessa palavra. Rogo a Deus que cada um que ouvir esse áudio, que se coloque na presença de Deus e examine-se. E meditem muito na palavra de Deus, além de lê-la. E deixar fluir a sabedoria de Deus, a revelação divina, para que a gente cada dia mais cresça na graça e no conhecimento e no amor de Deus.
Que Deus em Cristo nos abençoe rique e poderosamente em nome de Jesus.